muita gente identifica, né, se identifica como uma pessoa ansiosa, mas às vezes não é só a ansiedade ruim, né? Ter ansiedade é um estado normal do ser humano, né? Uma ansiedade, por exemplo, uma ansiedade por esperar uma festa, né? É uma ansiedade que vai trazer uma ação boa, né? Então, todo aquele envolvimento de você procurar uma roupa para você estar ali na festa, ou uma ansiedade, por exemplo, de uma pessoa que nunca viajou de avião, né? Uma ansiedade por aquela viagem, é uma ansiedade que vai trazer uma ação boa, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, que a ansiedade é excesso de futuro. Mas na medicina germânica e no bioalinhamento, a gente entende que, na verdade, a ansiedade ela é o excesso de passado. Porque a pessoa sempre vai estar presa em algum evento que teve lá no passado, que hoje traz gatilhos para ela. Então, que a gente vai falar aqui? Que possivelmente precisa identificar um conflito que está por trás da ansiedade. Assim como, né, em todas as outras áreas, as outras doenças que a gente estuda na medicina germânica. Então, a ansiedade também tem um conflito que gera todo esse comportamento, né? Então, o que é, na verdade, a ansiedade? É aquela sensação de você estar constantemente em alerta, né? Você está constantemente alerta, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, você está sempre naquele estado de luta, né? Luta ou fuga. E muitas vezes essa ansiedade que prejudica a pessoa, ela vem acompanhada do coração acelerado, né? Às vezes vem acompanhado de insônia, às vezes vem acompanhado de dificuldade de concentração, às vezes mexe até com o distúrbio digestivo, né? Faz um problema digestivo. E a gente pode identificar isso de duas formas, né? A ansiedade que tem um conflito, que é a ansiedade que traz aquele medo frontal, é alguma coisa que você viu acontecer, né? É o medo reconhecido que a gente fala. Por exemplo, alguma coisa que aconteceu na sua frente. E a ansiedade que não tem nenhum registro. Então, essa ansiedade que não tem registro é essa ansiedade por uma viagem, essa ansiedade por uma festa. Então, ela não tem nenhuma memória por trás. Já a ansiedade que traz todos esses sintomas, que traz a mudança de comportamento na pessoa, é a ansiedade que tem por trás um conflito de medo reconhecido. Então, quando você passa por essa situação, como, por exemplo, assim, um assalto que você sofreu dentro do banco, né? Então, tudo que estava envolvido ali, você viu o assalto acontecendo na sua frente, é um medo frontal, né? Então, tudo que estava acontecendo ali naquele momento, por exemplo, a temperatura que estava dentro do banco, né? Os aromas, os cheiros que a pessoa sentiu dentro do banco. Então, tudo aquilo vai ficar armazenado na memória. Então, sempre quando ela passar por alguma situação que vai relembrar aquela sensação do assalto, ela vai sentir os mesmos sintomas da ansiedade, né? Então, por isso que a gente fala que a ansiedade vem de um medo reconhecido. Às vezes também, quando você está atendendo uma pessoa com ansiedade, você pergunta, né? Desde quando você tem ansiedade? A pessoa nem sabe nomear, né? Quando começou a ansiedade. E aí você pergunta, mas quando aconteceu a última crise de ansiedade? E aí você vai identificando que em cada crise que ela começa a falar, existe um elemento comum, né? Que nós vamos chamar de trilhos, né? Então, para identificar a causa raiz, nós vamos descobrindo quais são os trilhos que levam a pessoa a ativar aquela sensação da ansiedade. Então, o que é que aconteceu? O que estava acontecendo na sua vida antes de você manifestar essa ansiedade? Né? Quando você casou, você era ansiosa? Não, não tinha. Comecei a apresentar esse quadro de ansiedade quando o meu filho nasceu, né? Então, o que é que estava acontecendo antes do seu filho nascer ou naquele evento que te gerou esse quadro de ansiedade? Houve algum evento, né, inesperado que te marcou profundamente, né? Que você começa a buscar as respostas para essas perguntas que, com certeza, você vai identificar alguma coisa, né? E é necessário a gente encontrar a raiz. Não adianta você ficar tratando
Ah, eu tenho ansiedade quando eu fico sozinha em casa. Não adianta você tratar só o sintoma, né, que a gente fala. Você tem que buscar por que acontece isso, que é exatamente o evento raiz, né, onde tudo começou. E muitas vezes também a pessoa já está tomando remédio, ela já está num quadro assim, já está medicada, já está tomando um remédio. E quando a gente começa a tratar, a gente pode até passar algumas técnicas que ela pode ter se caso tiver alguma crise, né? Porque não é porque ela está passando pelo tratamento do bioalinhamento, da medicina germânica, ela vai ser curada do dia para a noite. Isso é um processo do corpo, né? O corpo vai se restabelecendo. Então, pode ser que ela ainda tenha algumas crises de ansiedade. Então, o que pode fazer para amenizar essa crise? Primeiro é trabalhar a respiração, né? Que a respiração ela consegue tirar o foco, né, daquilo que você tá focado numa situação, né? Quando você se foca na sua respiração, você consegue tirar o foco daquilo e consegue se manter mais calma, né? É difícil falar, né, para quem está tendo uma crise de ansiedade, olha, respira, respira, mas é isso mesmo. A gente precisa trabalhar, mudar a percepção daquele evento, né? Não é mudar o que aconteceu, mas mudar como você pode se relacionar com aquilo que estava acontecendo. Então, a respiração é muito importante. Outra coisa, outro exercício também que a gente pode falar, né, para a pessoa fazer, é o exercício da presença, né? Sempre quando ela sentir que ela está com a mente acelerada, você está aqui, mas a sua cabeça está lá no mês que vem, né? O que ela pode fazer? Se perguntar o que é que eu tô, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto agora, né? Fazer essas três perguntas: o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto agora, né? Isso ajuda a pessoa a voltar para o momento presente. E a última coisa é a pessoa escrever sobre aqueles momentos que ela se sentiu ansiosa, né? Passou a crise, senta lá, escreve sobre aquilo lá. Às vezes só de escrever, ou às vezes na própria sessão da terapia, só dela falar sobre algum evento, ela já consegue uma grande melhora. Um exemplo também que o professor sempre dava no curso para a gente, né, da ansiedade, é daquela moça que estava no trabalho, foi mandar um e-mail e mandou o e-mail para uma pessoa errada, né? E a pessoa se ofendeu e acabaram até perdendo o contrato daquela serviço lá por conta desse e-mail que foi errado. Então, todas as vezes que ela tinha que enviar o e-mail para algum cliente, ela tinha crise de ansiedade, né? E aí eles identificaram, né, que tudo começou por conta desse primeiro e-mail aí que ela mandou errado e que isso custou muita chateação lá para ela, né? Então, por isso que é importante a gente sempre voltar para ver o que aconteceu lá atrás. Ela não é um inimigo, né? Não é nossa inimiga. Ela é um sinal de que tem alguma coisa com a gente que precisa olhar com mais atenção. Cada pessoa é uma história diferente, né? Então, não tem como generalizar, né? E falar sobre ansiedade de uma forma geral. Porque cada pessoa traz uma história diferente. Então, normalmente, os atendimentos de ansiedade são atendimentos, assim como os outros também, mas a ansiedade um pouco mais. É bem personalizado, né? Sim, Porque tudo depende também da percepção que você tem das coisas, né? Às vezes, o que gerou ansiedade em você não vai gerar em mim, né? Então, justamente. por isso que são casos diferentes, né? Não tem uma maneira de falar de uma forma geral. A forma geral que a gente tem para falar é que sempre é um sinal de que tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção e olhar para aquilo. Não é uma sentença. Ai, você é ansiosa, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Não. Tudo tem jeito. O passo para isso tudo é a pessoa parar, ter consciência de que precisa de ajuda, né? E olhar para dentro, estar disposta a olhar para dentro.